ser até um pouco repetitivo, mas talvez a turma que me ouviu ontem no linha de passe não esteja aqui, e a turma que está aqui não estivesse lá ontem. A CBF não privilegiou a sua competição. A CBF não quer saber de privilegiar a beleza do jogo. A CBF quer saber de manter, sabe, se segurar até onde der, na unha ali no fino, para não extrapolar, atrapalhar, atropelar o seu calendário. Então, para não atropelar um calendário, sabe, em detrimento disso tudo, em detrimento do jogo, se mantém o calendário e o jogo não é adiado. A partir disso, a gente tem que comentar o que aconteceu dentro de campo. O Rogério escalou mal. Acho que talvez tenha faltado uma melhor observação naquele pré-jogo, que muitas vezes a gente vê os times subindo ali pro gramado e acha que não é nada, mas é justamente para isso, para você sentir o gramado, tocar uma bola, identificar pontos assim, daquele jeito. Então, a partir do momento que você pudesse ter identificado essa situação, ele tinha que ter visto que não era jogo, por exemplo, para o Michael. Acho que ficou muito claro para todo mundo com 5, 10 minutos de jogo. Ah, ele escalou mal, mas ele também não está acostumado a essa situação, cabe uma ressalva. Não é aqui que o Rogério escalou mal, o Flamengo perdeu por isso, longe disso. Tentou trocar rápido, no primeiro tempo ainda, troca o Michael, tenta um jogo mais pesado. Acho que a falha técnica, se teve dentro de campo, foi muito mais uma situação que o Rogério passou o primeiro tempo inteiro ali no ouvido do Mateuzinho, falando que não era para sair jogando, não era para sair tocando, era para evitar aquela faixa do gramado, e justamente o Mateuzinho acabou se descuidando por 2 vezes em sequência, né? Na segunda a bola acabou parando ali na poça d'água, e o atacante do Juventude conseguiu fazer um golaço, em mérito dele, aproveitou a pouca chance que teve, o Flamengo no segundo tempo até tentou criar e não teve. E pegando só uma respostinha aqui, uma pergunta que você fez ao Bubu sobre o time, se é só bom, se não é bom, eu acho que o que acontece é que ontem, time comum, acho que se você não me engano, se eu uso o termo, ontem o Flamengo pareceu ser um time comum, porque a poça d'água iguala. Então o time que é bom, ele vem aqui para baixo, o time que é limitado, que é fraco tecnicamente como é o Juventude, ele fica ali. Então ele é limitado, pá, vem para cá, iguala, não privilegia quem trata melhor a bola, não privilegia o jogo, o campeonato. Então o Flamengo se tornou um time comum ontem por isso. Agora para o resto do campeonato não dá para dizer. O Flamengo tinha 4 jogos até ontem. Eram 3 vitórias e um bom jogo contra o Bragantino, perdendo para o líder do campeonato. Não foi um jogo horrível. Então não dá para dizer exatamente que é um time comum. Mesmo com todos os desfalques, só para fechar, ainda acho o Flamengo uma prateleirazinha acima de tantos outros ali. Aí você vai discutir se Palmeiras, se Atlético, um Palmeiras melhor, um Atlético mais ajustado, um Red Bull Bragantino, como é que a gente vai medir essas forças. Só que ainda acho que mesmo sem os principais destaques convocados, o Flamengo não é um time comum, Luciano. Eu vou perguntar agora até pro Zinho, né? Porque eu falo brincando aqui da polêmica, eu brinco aqui com o fã de esportes aqui no Twitter, a galera entra aqui na pilha, o cara acaba comprando uma bola aqui achando que é uma coisa mais. Tipo, aí fica bravo comigo, me xinga, pode me xingar à vontade. É pessoal, é pessoal. Zinho, eu quero saber o seguinte. Eu gosto, eu adoro. Olha lá, estão xingando demais aqui, eu adoro. Continuem, por favor. Zinho, deixa eu falar um negócio. Porque pra assistir um jogo tipo Flamengo e Juventude, é horrível assistir com esse gramado. Essa que é a verdade. Ninguém quer ver um jogo desse, onde o cara tem que ficar levantando a bola. Ele parece estar jogando na areia. Parece estar jogando futebol na areia. Tem que levantar na bola para tentar despachar a bola, tentar tocar num toque, não funciona e tudo mais. É desesperador assistir. Para jogar, é a mesma coisa. Você acha que deveria ter o jogo? Primeira coisa, você acha que deveria ter o jogo ou deveria ter sido cancelado? Porque você, ainda mais que você jogou numa época onde era um pouco mais frequente a qualidade do gramado não favorecer em nada os jogadores, né? E aí quando caiu uma chuva, então, a gente lembra aí de gramados históricos, com a própria Vila, como era ruim, complicado jogar na Vila lá e tudo mais. O que aconteceu nessa partida? Você acha que não deveria ter tido a partida? E se houvesse a partida, como houve, você acha que deveria ter sido qual a atitude ali do CN, dos jogadores e tudo mais do Flamengo, para que não tivesse acontecido essa derrota? Uma vez que o Pedro comentou muito bem, né? Quando tem uma chuva assim, um gramado assim, a equipe que tem menos qualidade acaba se igualando em força e pode acontecer, como que aconteceu o Juventude ganhando. O Juventude ganhou, mas esse gramado poderia ser também prejudicial para ele. Foi um lance. Sim. Depois o Flamengo até domina mais o jogo. O Flamengo até cria as melhores oportunidades, Segundo tempo, né? principalmente no segundo tempo, né? No tempo o Flamengo subiu de produção, Isso. incorporou mais. A mexida do próprio Rogério Ceni foi boa. Quem não gosta do Rogério, quem fica pressionando, e é uma boa parte, escalou mal. Mas quem gosta pode falar, olha, ele corrigiu, ele viu que não dava mesmo para o Michael, o gramado como estava, e aí ele optou por botar 2 homens de frente, de estatura, para mais jogo aéreo. Então, assim, olhar um outro lado, o Rogério Ceni ele tentou, ele mudou ainda no primeiro tempo, teve a percepção disso.
quando eu estava aí brincando não, né? Tava essa discussão do time comum ou não comum, eu estava aqui de cabeça baixa porque eu estava anotando. Qualquer time do futebol mundial que perde 6 jogadores para uma partida titular do time, sente. Vira um time com iguais condições do adversário. Mesmo o elenco do Flamengo do jogo contra o Juventude sendo melhor, aí vem todo assim, que o jogo teve campo encharcado, dificuldade, erro do passe do Mateuzinho. Mas o Flamengo, o Gerson já foi embora, não é mais jogador, mas foi o primeiro jogo sem o Gerson. Foi o primeiro jogo verdadeiramente sem o Gerson no meio campo. Aí não tinha Gabigol, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Rodrigo Caio e Isla. Qualquer time do mundo que perde 6 jogadores para uma partida, ainda mais com as condições que foi o jogo, vira uma igualdade. Então o torcedor está bravo aí, fica xingando, reclamando, porque está falando. Não é que o time do Flamengo é comum, mas baixa esse outro patamar, que foi a palavra aí da moda, o patamar baixa. Baixa. O elenco do Flamengo é o melhor do futebol brasileiro, mas sem 6 jogadores dessa grandeza, dessa estirpe que é, a liderança do Rodrigo Caio com a qualidade na defesa, o Everton Ribeiro, a Arrascaeta no meio e o Gerson, e o próprio Gabigol na frente, o patamar baixa. Aí esse elenco que está aí, o atual, sem esses jogadores que eu falei, ele vira um time para brigar por Libertadores, para brigar até pelo título, pelo que acontece, mas não é o favorito. Agora, com esses jogadores todos aqui, aí põe até o Gerson já foi embora. Voltando todo mundo, o Flamengo é o favoritaço para o campeonato, com todos os seus jogadores à disposição. Então, o que o torcedor tem que entender é que a nossa análise é, sem esses jogadores, o patamar baixa e o Flamengo vira uma equipe que vai brigar com todos os outros, não é o grande favorito. Mas tem elenco para brigar. Eu já falei isso, o time B do Flamengo é melhor do que muitos dos times do futebol brasileiro, mas não o melhor. Então volto a falar, acho que o jogo de ontem, o Flamengo não acha um resultado absurdo pela circunstância toda. O torcedor não é por isso que agora o Flamengo não é candidato ao título. Vai voltar, vai brigar. O campeonato está no seu início, muita coisa vai rolar e vai acontecer. Nem sempre essas equipes que estão na frente têm uma condição de manter isso, essa regularidade. Fica difícil, porque pede sim, num campeonato de pontos corridos, a regularidade e um elenco forte. Coisas que a gente sabe que nem todos os times têm. Pois é, né? As estrelas com certeza fazem falta. E aí, quando a gente fala, por exemplo, do Pedro, e deixa eu colocar o Breiler nessa história, quando a gente fala do Pedro, esse veto para os Jogos Olímpicos, você acha que pesa? Você acha que desanima um pouco o jogador? Como é que você vê essa situação, hein, Breiler? Luciano, pode desanimar, e acredito que a reação do Pedro no jogo